Oi, pessoal! Eu sou Luísa Bringel e esse é o episódio número 9 do Atualize e Revisa, o podcast do IDEG que transforma notícias relevantes em revisão estratégica para o CACD. Hoje, dia 5 de agosto de 2025, a gente mergulha em um tema que é clássico na diplomacia internacional e, ao mesmo tempo, urgente: a solução de 2 estados para o conflito Israel-Palestina. Uma nova ofensiva diplomática, com participação direta do Brasil, reacendeu o debate sobre o reconhecimento do Estado palestino. Vamos entender o que está acontecendo no cenário internacional e, claro, como isso pode cair na sua prova. Fica comigo, atualize e revisa. O ponto de partida é a Declaração de Nova York, resultado de uma conferência de alto nível convocada por França e Arábia Saudita. O recado foi claro: o mundo exige um cessar-fogo imediato em Gaza e quer construir um caminho concreto para a criação do Estado da Palestina. Vamos aos destaques. Primeiro, apoio internacional robusto. Mais de 50 países participaram, incluindo o Brasil. O objetivo é elaborar um plano de transição com apoio da ONU e da Autoridade Palestina para reconstruir e unificar o território palestino. Segundo, o papel do Brasil. A diplomacia brasileira, comandada pelo chanceler Mauro Vieira, co-presidiu um grupo de trabalho e endossou a declaração final. E mais do que isso, reforçou sua posição histórica ao condenar as violações do direito internacional em Gaza e defender que mais países reconheçam o Estado da Palestina. Terceiro, a onda de reconhecimentos. A França anunciou que reconhecerá formalmente o Estado palestino em setembro. Portugal e Canadá também sinalizaram essa intenção. O Reino Unido colocou o tema na mesa, mas condiciona o reconhecimento a mudanças por parte de Israel. Quarto, a pressão da União Europeia. O bloco propôs pela primeira vez sanções concretas contra Israel, como suspender sua participação em programas de inovação. A justificativa é a seguinte: o descumprimento de cláusulas de direitos humanos em acordos bilaterais. Essa medida dividiu o bloco. França e Espanha lideram a iniciativa, enquanto Alemanha e Hungria mostram cautela. Resumo: a comunidade internacional está mudando de tática. Sai do campo das declarações de preocupação e entra no campo das ações diplomáticas e econômicas concretas. Isso dialoga diretamente com os seguintes eixos do edital do CACD: direito internacional público, especialmente o tema de reconhecimento de estados, solução pacífica de controvérsias e sanções; política internacional, com foco na atuação da comunidade internacional e organismos multilaterais; e, claro, política externa brasileira, com a atuação diplomática recente do Brasil no Oriente Médio. Agora, vamos explorar alguns conceitos-chave para entender esse cenário. O primeiro diz respeito aos elementos constitutivos do Estado. Atenção CACDista! A definição clássica do que é um Estado está no artigo 1º da Convenção de Montevidéu, de 1933. Apesar de ser um tratado regional da OEA, seus critérios são considerados um reflexo do costume internacional. São 4 os requisitos: população permanente, território determinado, governo e capacidade de entrar em relações com os demais estados. Isso significa que o Estado precisa de uma população
que é o conjunto de indivíduos que habitam um território e não se confunde com povo ou nação, que são conceitos mais ideológicos. Também precisa de um território, que é o elemento material. E aqui um detalhe importante: o Estado não precisa ter todas as suas fronteiras perfeitamente definidas. Essa, inclusive, foi a tese usada para defender a admissão de Israel na ONU em 1949, mesmo com litígios fronteiriços. O Estado também precisa de um governo que exerça poder efetivo. Esse é o único elemento que pode estar temporariamente ausente, como em uma guerra civil, sem que o Estado deixe de existir para o direito internacional. E, por fim, capacidade de se relacionar com outros Estados, que nada mais é do que a soberania externa, a independência jurídica. Agora vamos falar sobre o reconhecimento de Estado. Atenção siyassadista! A teoria declaratória, adotada pelo Brasil, sustenta que o reconhecimento não cria o Estado. Ele apenas constata que um Estado existe, quando há território, população, governo e soberania. Na prática, a Palestina é reconhecida por mais de 140 países, mas ainda não é membro pleno da ONU. Para isso, precisa de recomendação do Conselho de Segurança, onde os Estados Unidos têm poder de veto. 3. Autodeterminação dos povos versus integridade territorial. Esse é um dos grandes dilemas do direito internacional. O princípio da autodeterminação dos povos, consagrado na Resolução 1514 da AGNU, garante o direito à independência de povos submetidos à dominação colonial. É a chamada autodeterminação externa. Contudo, a Resolução 2625 da AGNU, que também fala em autodeterminação, coloca um limite claro. O princípio não pode ser usado para desmembrar ou prejudicar a integridade territorial de Estados soberanos e independentes. Na prática, isso significa que não há um direito à secessão no direito internacional. A independência da Catalunha, por exemplo, dependeria do consentimento da Espanha. A regra é a integridade territorial. A exceção para casos de descolonização é a autodeterminação. Quanto à posição da política externa brasileira, a presença do chanceler Mauro Vieira na conferência demonstra a coerência da PEB com seus princípios mais importantes. A fala do ministro em si já é uma prova disso. Primeiro, o princípio do multilateralismo, com participação ativa em negociações. O próprio discurso do ministro na ONU ressalta a importância de trabalhar em conjunto com outros países para resolver o conflito. Nas palavras dele, o Brasil está pronto para continuar trabalhando com os Estados-membros para tornar a solução de 2 Estados uma realidade. A diplomacia brasileira, portanto, não age sozinha, mas busca soluções em conjunto com toda a comunidade internacional. Segundo, o apego ao direito internacional, com a condenação das violações em Gaza. O ministro não poupa críticas. Ele afirma que temos testemunhado violações intoleráveis e diárias dos direitos humanos e do direito humanitário na Palestina. Além disso, o Brasil age de forma concreta e alinhada com o direito internacional, ao anunciar sua intervenção no caso levado à Corte Internacional de Justiça pela África do Sul. Isso mostra que o Brasil não apenas condena, mas busca responsabilização e justiça. Terceiro, a solução pacífica de controvérsias, com apoio à criação do Estado palestino nas fronteiras de 1967. E aqui a história se repete de forma marcante. O ministro Mauro Vieira resgata o papel fundamental do Brasil ainda lá em 1947, quando o então chanceler Oswaldo Aranha presidiu a sessão da ONU que criou as bases da solução de 2 estados. 78 anos depois, a posição do Brasil continua a mesma.
Como disse o ministro, o passo-chave para viabilizar a solução de 2 estados é o reconhecimento do Estado da Palestina. E agora vamos ao nosso adendo esclarecedor. E para começar, o que é a solução de 2 estados? Como o próprio nome supõe, é a proposta de se criar 2 estados, no caso, Israel e Palestina, lado a lado, coexistindo em paz e segurança. A base para essa solução está nas fronteiras de 1967, que são as fronteiras anteriores à Guerra dos 6 Dias. Essa ideia tem uma longa história. A própria origem do Estado de Israel, em 1947, já previa a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu, conforme a Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU. E aqui vale relembrar, eu já falei sobre isso no podcast, sobre o papel central nessa decisão do Brasil, com o então chanceler Oswaldo Aranha presidindo a sessão que aprovou a resolução. Muitos anos, né? Posteriormente, a Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, lá em 1967, reforçou a necessidade de retirada de Israel dos territórios ocupados e o respeito à soberania de todos os estados da região. A proposta mais aceita internacionalmente prevê a criação de um Estado palestino com a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. No entanto, a questão de Jerusalém continua sendo um ponto de impasse, já que tanto palestinos quanto israelenses a reivindicam como sua capital. Embora a solução de 2 estados tenha amplo apoio da comunidade internacional, inclusive do Brasil, sua implementação encontra resistência de ambos os lados e o plano ainda não foi concretizado. Como o ministro Mauro Vieira mencionou em seu discurso, a criação do Estado palestino é ponto-chave para viabilizar a paz na região. E como tudo isso cai na sua prova? Na primeira fase, o foco tende a ser em detalhes mais factuais e na identificação de conceitos. Por isso, é fundamental que o candidato ou a candidata esteja atento ou atenta à identificação de princípios da PEB, como multilateralismo, solução pacífica de controvérsias, autodeterminação dos povos ou o apego ao direito internacional. É importante ter em mente conceitos históricos e jurídicos, porque podem aparecer perguntas sobre a Resolução 181, o papel de Oswaldo Aranha, a Resolução 242, ou o que as fronteiras de 1967 representam no contexto do direito internacional. A prova pode questionar ainda sobre a participação do Brasil na Corte Internacional de Justiça, a função do Conselho de Segurança da ONU neste tema. Na fase discursiva, a cobrança vai para o campo da análise e da argumentação. O candidato ou a candidata precisará dominar o tema para construir um texto coeso e bem fundamentado. Os temas podem ser apresentados da seguinte forma: análise da coerência da PEB, como redigir um texto sobre a coerência da política externa brasileira no conflito israelo-palestino, comparando a posição atual com a diplomacia do período pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e o papel de Oswaldo Aranha na ONU. Eu sou Luísa Bringel e esse foi mais um episódio do Atualize e Revisa, o seu podcast de revisão estratégica com foco no CACD. A solução de 2 estados, muitas vezes vista como uma miragem distante, volta ao centro das discussões diplomáticas. Fiquem de olho nos desdobramentos, especialmente na Assembleia Geral da ONU. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e bons estudos!